Deus por você que está aqui nesta manhã no culto presencial. Nós estamos iniciando, queridos, o mês de junho. Hoje é o primeiro domingo do mês de junho. E o nosso tema do mês é Caminhando no Espírito Santo. Amém? Você pode dizer comigo? 1, 2, 3. Está meio capenga, hein? Vamos lá? Aqui e lá em casa, vai. 1, 2, 3. Amém. O pessoal de casa não ouviu. Vamos bem alto agora. Vamos lá. Caminhando no Espírito Santo. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Então hoje eu vou trazer uma introdução, não é? Porque quando você vai falar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não dá para falar em 30 minutos, né? A gente tem que fazer uma semana e ainda fica muita coisa até na eternidade para a gente falar. Mas eu vou apenas começar aqui, dando introdução hoje, dizendo sobre quem é o Espírito Santo, numa questão bem panorâmica, certo? Não vou fazer um estudo bíblico aqui. E até é importante, aquilo que nós falamos domingo passado, aproveitando a mensagem, eu e minha casa serviremos ao Senhor, de que você faça um núcleo de comunhão na sua casa, que você faça uma célula na sua casa com aqueles que são da sua casa, certo? Um grupo de comunhão com a esposa e os filhos. E você então pega a mensagem do domingo anterior e durante a semana você escolhe um dia, uma noite, o horário que dá para você estar com a esposa e com os filhos, né? Você vai coordenar isso e você vai rever pontos principais da mensagem, ok? Então, a Eliane sempre coloca lá o projeto Ruminar. Esse é um projeto de Deus para a comunidade, mas se você não aderir, você não vai pegar toda a essência daquilo que Deus tem dado para a comunidade El Shaddai. Então, você vai pegar a mensagem no projeto Ruminar e você vai fazer com a sua família uma célula, uma igreja em célula, certo? Qual é a célula principal? Eu e você e sua família. Se, por exemplo, temos uma irmã aqui que a família está no exterior, só está ela, só você, né, Sandra? A família que eu digo, esposo, esposa, pai, filho, né? Se tiver o avô, se der para trazer a sogra, né, Fernando? Trazer a sogra, né, Fernando? Amém? Faz um tempo que eu falei, você tem que discipular sua sogra. É a missão mais difícil do mundo, mas né? Então, se der, você vai agrupar essas pessoas. Então, a Sandra pode fazer pelo celular, tá? Conecta lá o horário e faz pelo celular. Você, o Candinho, nós vamos ser uma igreja forte. Quem crê nisso? Diga amém. Amém. Então está aí, certo? Bom, então hoje, domingo que vem vai estar conosco um pastor, que ele é conferencista, e eu estou aproveitando, né, que ele está passando por Curitiba, para fazer uma série de conferências em outras igrejas, e sobrou um domingo, que ele está fazendo domingos à noite. Então, nós temos domingo o nosso culto de manhã, então vai estar conosco o pastor Marco Túlio, e ele vai falar sobre o Espírito Santo e eu. Então, por isso que hoje vou dar uma introdução apenas, e daí nós vamos ter mais 3 mensagens, além da minha, sobre esse tema, certo? Caminhando no Espírito Santo, completando, trazendo aqui tudo que a gente pode entender, né? Sobre o Espírito Santo na nossa vida. Então, pastor Marco Túlio, eu quero que você convide alguém que quer... Passe, né? Sempre o culto, passe para outros, convites. Está bem fácil agora, pelo WhatsApp, você convidar as pessoas. E dia 19, o tema é o Espírito Santo e a igreja. Pastor João Carlos Amaro vai trazer essa mensagem. Então, no terceiro domingo, não é? Qual é o que o Espírito Santo faz com a igreja na face da terra, não é? Ou o que a igreja tem que fazer através do Espírito Santo na face da terra. Então é um tema muito importante para nós, muito atual, certo? E importantíssimo para a vida de cada um pessoalmente e a vida coletiva, a vida da comunhão, a vida da igreja. E no dia 26,
vai estar conosco o pastor Wesley Bittencourt, falando sobre dons e ministérios, tá? Que podem ser, você pode efetuar dons ou agir em dons e ministérios na igreja através do Espírito Santo. Amém, amados? Te louvamos, Senhor, mais uma vez, te agradecemos, porque temos esse tema tão profundo, tão importante para a igreja do nosso século. Pai, que teu Espírito Santo possa envolver nossas mentes, nossos corações nesse mês, e que seja um mês de avivamento, um mês de não ser mais o mesmo como pessoa e como igreja. Pai, te pedimos que tu nos abençoe também nesta manhã, nessa palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Muito bem, queridos. Então, sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a nossa força, ou é a fonte geradora de energia espiritual. Então, o Espírito Santo é a força geradora de energia espiritual. Você pode falar comigo? O Espírito Santo é a força, a nossa força geradora de energia espiritual. Se você desligar um aparelho da energia elétrica, ele não vai funcionar. Se você estiver desligado como cristão do Espírito Santo e ligado só em você, você não vai funcionar. Eu não vou funcionar. Então, ele é essa força geradora de energia. O Espírito Santo é uma pessoa, embora não tenha forma física, certo? Então, o Espírito Santo não é apenas um vento, a gente vai falar daqui a pouco, mas o Espírito Santo é uma pessoa e que faz parte da triunidade, ou da trindade, né? Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele não é apenas energia no sentido de que ele é só energia. Ele é a energia porque ele é a pessoa que traz a energia. O Pai soberano, o Filho, nosso Salvador, o Senhor, libertador, né, que tomou as nossas dores. Por isso vamos participar da ceia hoje, que foi o sacrifício em nosso favor. E o Espírito Santo é aquele consolador, aquele que vem para nos unir no corpo de Cristo e trazer a revelação da vida espiritual em nós. Então é uma pessoa, né? Bom, o que caracteriza uma pessoa é emoções, vontade, intelecto, sentimento. Então, o Espírito Santo, você vai ver pelas citações bíblicas, até quero fazer uma ressalva aqui, que eu não vou ler todos os textos bíblicos. Eles serão lançados aqui no telão e depois você pode pegar durante a semana. Aí você vai fazer um estudo bíblico sobre isso, essas citações bíblicas. Vai ficar incompleta a mensagem se você não fizer isso, tá? Então eu estou provocando você para tirar um tempo, para se desligar um pouco desse mundo, das coisas desse mundo, e se ligar a tomada no Espírito Santo e receber energia. Muita gente acha assim, não, o Espírito Santo é aquele poder, naquele culto abençoado, poderoso, não é? Em que a gente sobe pelas paredes. Eu nunca subi pelas paredes, mas já rolei pelo chão. Já fiquei um culto todo, mais de 2 horas, dando risada, chorando. Mas chegou na segunda-feira, não tinha mais esse culto. Não tinha mais essa presença coletiva, mas tinha a presença do Espírito Santo, não é? Então, é muito importante isso para a glória do nome do Senhor. Bom, João capítulo 6, versículo 27. João capítulo 6, 27. Fala que Deus é Pai, né? Está aqui, até quero ler esse texto aqui para você, né? Está aqui, ó. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida e para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus o selou, confirmou. Este, o Pai, Deus é Pai, amém? Então está aqui confirmado
pela palavra, certo? Eu estou citando alguns versículos apenas. Então, o Pai é Pai, certo? É Deus. O Pai Celestial é Deus, ok? O Filho é declarado como sendo Deus também. Hebreus 1:8 diz o seguinte, ó: mas a respeito do Filho disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. O teu reino, ó Deus. Falando de Jesus, o escritor aos Hebreus, ele cita: o teu reino, ó Deus, certo? Então, Hebreus 1:8, e o autor aqui, ele pega, não é? Um texto lá do Salmo 45, que tem o mesmo texto. Lá no Salmo 45 é Elohim, Deus, Senhor, Elohim. E aqui, em Hebreus, é Kurios, Senhor, certo? Então, Pai é Deus, o Filho é Deus, amém? Pode dizer amém? E sobre o Espírito Santo, também é declarado como Deus. Você pode conferir esse texto lá em Atos capítulo 5, você vai ver a questão da experiência lá de Ananias e Safira, que eles mentiram ao entregar, não é, a oferta, e você depois vai conferir esse texto lá. Eles mentiram, não precisavam entregar oferta nenhuma, mas disseram que tinham vendido por um preço e foram entregar aquilo ali, mas tinham vendido por outro preço, né, e quiseram dar uma, sabe, aparecida talvez, porque alguém havia vendido a propriedade e entregado aos pés dos apóstolos todo o valor. Então eles acharam que deviam entrar naquela onda ali, mas esconderam para eles algum valor. E aí qual foi a resposta do apóstolo? Você mentiu, não mentiu somente a nós, você mentiu ao Espírito Santo, né? Certo? Mentistes aos homens, não somente aos homens, mas sim a Deus, referindo-se ao Espírito Santo. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, certo? Existe uma ilustração bem fraca, não é? Mas pode ajudar você. Água, no sentido líquido, é H2O. No sentido gasoso, né, que é o vapor, é H2O. E no sentido sólido, que é o gelo, é H2O. A essência é a mesma, mas eles são um em 3 aspectos. Amém? Então é bem assim, não é? Não dá para comparar Deus com água, mas é maravilhoso você pegar uma coisinha prática para entender isso. E agora, o mistério da Trindade pertence a Ele. Coisas reveladas pertencem a nós, e aquilo que não é revelado pertence a Deus. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Por isso que muitas pessoas dizem: não existe Trindade na Bíblia, mas existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Se tirassem o meu nome, se riscassem o meu nome do cartório, eu ainda seria eu, certo? Então, não é porque não tem a nomenclatura Trindade ou Triunidade na Bíblia que não existe. Então, a Triunidade até chega mais perto de toda a revelação da Bíblia, que é o Deus triuno. É um Deus em 3 pessoas que são sempre a mesma pessoa, agindo em 3 épocas, agindo em todas as épocas, melhor, não é? Mas de maneiras diferentes. Amém, amados? Então fica certo que o Espírito Santo é Deus. As 3 pessoas são identificadas igualmente como uma. Está lá, Mateus 28:19. Batismo, vocês devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então a autoridade é a mesma. 2 Coríntios 13:14. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós. Então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós. Aí está a Trindade, aí está a Triunidade, aí está o Deus triuno. Aleluia. Então, sobre a Trindade, não é? Você pode conferir
Gênesis capítulo 1 e 2. Depois você pode conferir também Deuteronômio 6, 4. Esse texto acho que não coloquei na relação aí, Fernando, mas eu estou citando aqui, não é? Então, Gênesis 1 e 2, façamos, não é? O homem é a nossa semelhança, a nossa imagem, a nossa semelhança. Depois vem Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. É aquilo que eu falei. Então aqui é o Elohim, é o único Senhor. Cristo, Kurios, o Senhor, certo? Existe um único Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Muito bem, então, aí mais ou menos, né, essa questão teológica que você deve estudar mais profundamente. Ou, se tiver alguma dúvida, pergunte para o presbítero Luciano. Ok? Muito bem. Bom, quem é o Espírito Santo? Vamos continuando aí, nosso tema. O Espírito Santo é a nossa fonte geradora de energia espiritual, né? Então nós já vimos isso aí. E agora vamos ver aqui, importante, né? O seguinte, ó. Como fonte geradora do poder em nossa vida, o Espírito Santo ele tem alguns símbolos que eu quero. Aí você vai ver somente os textos aí, né? Que vai ser colocada a citação bíblica e você vai conferir em casa, tá? Eu estou provocando você, tá entendendo, né? Quero que você vá para a Bíblia, amém? Que amém fraco, hein? Amém? Tá, então o Espírito Santo, não é? Ele tem alguns símbolos. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu anotei. Então, só mais um pouquinho aí, já vejo aqui para você. Vamos colocar aqui sobre o vento. Então, o Espírito Santo, a gente vê o símbolo do vento. Está lá as citações, acho que está sendo colocado ali, não é? Então tem João 3:8. Sobre óleo e unção, também estão os textos ali, tá? Então é o símbolo. O Espírito Santo é colocado um símbolo da presença do Espírito, do ministério do Espírito Santo, da função do Espírito Santo, são colocados com símbolos para a gente entender, certo? Então, vento, óleo e unção, tem aí os textos também, não é? Olha lá, todos esses textos aí. Água viva, certo? Água viva, garantia, selo, são nomenclaturas, são símbolos, certo? São prerrogativas do Espírito Santo. Então, água viva, garantia, selo, revestimento, autoridade, certo? Revestimento, autoridade. Opa, voltou lá. Vamos ver se consegue aí, tá? Então, vento, óleo, unção, água viva, garantia, selo, revestimento, que é autoridade, e também aquele símbolo lá do batismo, né, de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, certo? Está ali, ok? Então vocês vão ver esses textos em casa. Se você ler isso em casa, mais uma vez, talvez você já tenha lido, você vai crescer na presença e no conhecimento do Espírito Santo em sua vida. Bom, então, ele é energia, essa força, tudo isso, esse símbolo que nós vimos aqui. O Espírito Santo também provém, ele vem do Espírito Santo eternamente do Pai e do Filho, tá? Então o Espírito Santo, ele vem do Pai, ele vem do Filho, ele é eterno, ele não veio depois, precisou, não, agora vamos fazer o Espírito Santo. Não, ele veio, ele é eterno, ele estava na criação. Você vê no Antigo Testamento o Espírito Santo pairando sobre as águas,
Você vê o Espírito Santo descendo sobre pessoas, trazendo unção, né? Por exemplo, Sansão, em Saul, em Davi. Então o Espírito Santo não estava ainda no lugar de Cristo, na terra, mas já estava junto na eternidade, amém? Então a ação do Espírito Santo, ela era restrita a alguns momentos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a unção, a presença do Espírito é contínua na vida daqueles que creem no seu nome, certo? Então o Espírito Santo veio do Pai. Olha, eu vou ler um texto aqui, João 14, 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então, o Espírito Santo veio através de Jesus, veio através do Pai, cumprindo uma missão após a missão de Cristo visível, fisicamente na terra. O Espírito Santo veio revelar, veio trazer, veio enfatizar, veio energizar, poderíamos dizer, a presença visível de Cristo na igreja, na nossa vida, na sua casa, no seu lar, nos seus negócios, no seu dia a dia, trazendo a convicção de vida eterna, certo? Então, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Amém? Fala comigo assim: o Espírito Santo habita em nós e estará em nós para sempre. Aleluia, graças a Deus, não é? Então vamos ver mais um texto aqui. Já li esse texto, né? João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, então da parte do Filho, da parte do Pai, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Então, o Espírito Santo testifica de Cristo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Pode até repetir essa frase, mas dizer, viver, ter a certeza de que está andando com Cristo, ter a certeza de que o sacrifício de Cristo Jesus foi o suficiente para te salvar, você só pode dizer isso quando o Espírito Santo testifica isso na sua vida. Por isso que podem tirar os templos, podem tirar os cultos, podem tirar os instrumentos, ninguém pode tirar a convicção do testificar de Cristo em nossa vida, porque quem testifica em nós é o Espírito Santo. Amém, amados? Não é um convencimento, não é uma religião, não é apenas uma teoria, não, nada disso, não é uma ideologia. Ser cristão é bonito, é lindo vir ao culto, não, é a testificação do céu, é a testificação do Espírito Santo. Se você tem isso, dê um glória a Deus. Aleluia. É isso. Pode tirar tudo de você. Pode tirar a sua saúde, pode tirar seu dinheiro, pode tirar a sua família, pode tirar a igreja, o templo, pode tirar tudo. Ninguém tira a testificação do Espírito Santo de que você é filho de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que Ele vá, porque se Ele não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, testificando isso. Gálatas 4, 4 a 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Olha, presta atenção nisso. Vindo a plenitude dos tempos, certo? Passou o Antigo Testamento, veio Cristo, certo? Trazendo a plenitude dos tempos. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos
a adoção de filhos, porque sois de filhos, e porque sois filhos, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, que significa meu Pai. Amém? Esse é o Espírito Santo que a Bíblia diz. E aqui em terceiro lugar, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai, pelo Filho, né, para capacitar a igreja, certo? Então, para quê? Tudo isso você vai ver, eu estou fazendo um panorâmico aqui hoje, certo? Então, você vai ver nos próximos domingos, com mais ênfase sobre isso, essas coisas todas. Então, para capacitar a obra da igreja. Lucas 24, 49, diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto, o quê? Sejais revestidos de poder. Se você pegar lá também Atos 1:8, né? E receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas aqui, em todos os lugares, até a consumação, até o final até os confins da terra, né? Samaria, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, certo? Atos 1:8. Então, por que que o Pai envia o Filho? Para salvar. Porque o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para testificar desta salvação, para testificar o plano de Deus em nossa vida. Você não é apenas um membro de igreja, você é um testificado, você foi testificado, e você testifica quando você crê, quando você abre e ouve a voz do Espírito Santo te tocando. Ele vem e traz a transformação de Cristo, a soberania de Deus, e agora Ele quer te ungir, Ele quer te abençoar, Ele te batiza na igreja, isto é, Ele te inclui no corpo de Cristo. Ninguém pode ficar longe do corpo de Cristo, tem que haver, você precisa estar ligado ao corpo de Cristo, seja em qualquer denominação que você estiver. Se ligue ao corpo de Cristo, porque o Espírito Santo capacita a obra da igreja. É certo falar, você é a igreja. Sim, você é o representante da igreja. Nesse sentido, sim. Mas não é certo falar você é a igreja e que você pode ficar em casa, você pode cultuar sozinho, você não precisa de comunhão, você não precisa de relacionamento. Não. Não. Jesus veio e através dos apóstolos, na unção do Espírito Santo, surgiu a igreja. Eu não estou dizendo denominação, mas a denominação é uma característica de uma igreja apenas. Você é a igreja espiritual, mas sozinho, achando que não deve ter comunhão, você não vai muito longe, e nem a obra de Deus vai muito longe. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A unção de igreja. Ficai, não é fique apenas. Fica na sua casa, entra no seu quarto, ora a Deus, reúne a sua família, mas ficai todos nós juntos também. Tem um momento, a igreja tem que agir junta, nós temos que ter unidade, nós temos que ter força espiritual, força de trabalho, e tudo isso nós temos que rogar a Deus que o Espírito Santo coloque em nós isso, porque não é um clube a igreja é o poder de Deus na terra, aleluia. É o poder de Deus para salvar a sua família, para salvar a sua vida, para salvar o mundo. É o poder de Deus para preparar nossas vidas para a eternidade, aleluia. Por isso o Espírito Santo faz isso. Então ele vem batizar os crentes, né? E você pode ver isso em João 7:39. Batizar os que creem, eu já falei isso aqui, né? E quando Jesus fala lá, do seu interior fluirão rios de água viva, nesse texto de João 7:39, ele estava falando do Espírito Santo, que haveria de fluir de nós. Esse Espírito Santo que nos une ao corpo, que nos batiza ao corpo de Cristo. Então, capacita a igreja
nos inclui no corpo, o Espírito Santo nos inclui no corpo de Cristo. Se você não sente essa vontade de ser incluído no corpo de Cristo, ou o que está acontecendo hoje é que o inimigo tem tirado o desejo das pessoas estarem unidas a um corpo de Cristo. É uma coisa para abater você, destruir você. Você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. Aí vem aquele negócio, mas eu tem um monte de gente decepcionado com a igreja. Se decepcione com a igreja, mas não se decepcione com o Senhor da igreja. Toda denominação tem erros. Toda igreja, por mais santa que ela acha que é, quando você entra, você já entra com uma pessoa susceptível a ter erros. Então não olhe para erros. Pastor Mauro veio aqui e falou dos crentes, né? Águia, depois ele falou do crente urubu, né? Aquele que só vê carniça, coisa errada. Não, você tem que vir ao culto dizendo: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não importa se alguém me cumprimentar, não me cumprimentar, se a cadeira não estiver boa, não estiver boa, se o Júnior cantou errado ou cantou certo, não é? Se o pastor tem uma boa mensagem ou não, eu quero é Deus, aleluia, amém, amados? Se tem luzes cor-de-rosa, amarela ou vermelha, eu não tenho nada contra tudo isso. Mas não olhe para isso. O inimigo tem tirado pessoas do centro da palavra, do centro da Bíblia, para ficar olhando luzes, para ficar olhando aquilo. Eu acho que quanto mais luz estiver aqui, quanto mais aparelho estiver aqui, quanto mais a gente puder fazer, sim. Mas isso vai ficar aqui e você vai para o céu, aleluia. Então, amém, amados? Para Deus o melhor, amém? Graças a Deus que aqui a igreja, os nossos irmãos, gestores, diáconos, louvor, estão procurando fazer o melhor. E eu também procuro fazer o melhorzinho de vez em quando, né? Mas estamos juntos, aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Não se impressione com multidões. Jesus não dava bola para multidões, não. Estava andando, o Zaqueuzinho na árvore lá: Zaqueu, desce depressa, eu quero ir na sua casa. Eu não quero holofotes em mim, eu quero ir na sua casa. Eu não gosto de ver cadeiras vazias, nem você. Você tem que trabalhar por isso. Amém? Quem ficou na sua casa que poderia ter vindo com você? Quem ficou na sua casa que poderia ter vindo com você? Responde para você mesmo. O que fazer? Você pode jejuar, você pode orar, você pode clamar e dizer: converte a minha família, tira a minha família da cama domingo de manhã, em nome de Jesus. Amém? Que amém fraco, amém? Esse negócio de Deus não vê multidão, vamos ficar assim no mesmo. Não, jamais serei o mesmo. Foi cantado aqui. Jamais a igreja pode ser a mesma. Mas o Espírito de Deus, você unido ao Espírito de Deus, eu unido ao Espírito de Deus, e nós todos no corpo de Cristo, esmerando. No dia que você tiver com preguiça de sair de casa, e fala assim: em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, Ronaldo Tavares, levanta da cama e vai. O outro Ronaldo já estava aqui quando eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, o anjo já estava aqui, né? Aleluia. Então, convencer o mundo, tá? E quando ele vier, João 16, 8 a 11, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 8, 11. Então, quem vai convencer sua família? Quem vai convencer os seus filhos para estarem aqui ou estarem buscando a Deus? É o Espírito Santo. Mas você tem que clamar e você tem que viver no Espírito. Nós temos que viver isso. Eu e a Denise clamamos incessantemente pela conversão de toda a nossa família. Recebi ontem um WhatsApp de um pastor amigo meu lá de São Paulo, de Osasco, da igreja presbiteriana independente. Pastor, ora, porque hoje meu neto está fazendo 21 anos
mas ele tem que voltar para Jesus. Ele foi criado na igreja. E eu falei: estou orando com o seu neto, respondi, e estou orando pelos meus netos também. Gente, é tempo de ver o Espírito Santo fazendo algo, mas nós temos que ir ao clamor, nós temos que ir à oração, nesse negócio de comodismo, ficar o dia inteiro nos meios de comunicação. Não, para, vai, dobra o joelho, fica em pé, deitado, sentado, rolando, sei lá, mas clame e diga: eu quero a minha família para mim, para ti, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Do pecado porque não creem em mim. Se as nossas famílias não estão crendo, eles vão crer. Você não pode parar de orar. Não faz mal que faz 20 anos, 30 anos que você está orando, ou 10 ou 1 ano. Continue. O Espírito Santo vai invadir a sua casa. Eu estou crendo no sobrenatural. Eu estou crendo no sobrenatural. O Espírito Santo vai invadir as mentes. O Espírito Santo vai invadir os corações. O Espírito Santo vai trazer o convencimento do pecado. Aleluia! Porque no mundo não existe mais convencimento de pecado. Não existe pecado. Não existe pecado. Não existe. Mas o Espírito Santo vai convencer nossa família do pecado. Ore por eles, clame por eles e peça a intervenção do Espírito, da justiça, para que vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então o Espírito Santo veio como outro consolador, o conselheiro, o paráclito, intercessor do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo traz tudo isso, é Ele. Não adianta a gente ficar achando que culto bonitinho vai convencer pessoas. O culto tem que ir a Deus com excelência. Mas quem convence é o Espírito Santo, aleluia. Vamos fazer tudo para um culto melhor. Estava conversando com o pessoal da recepção. Vamos fazer tudo para quando a pessoa entra lá no estacionamento, já tem o segurança ali. Já tem ali o Jeremias como segurança. Quando ele entra na primeira porta aqui, ali do estacionamento, já tem alguém para dar um sorriso para ele, pegar na mão. Quando ele passa naquela porta ali, que não deu muito certo a gente passar, principalmente no inverno por fora ali, não deu muito certo. Vamos com calma, né? Mas já tem alguém para dar um sorriso. Quando chega alguém por aqui, tem alguém. Até faço um apelo para você. Quer ajudar nisso? Tem tanta gente bonita, todo mundo é bonito aqui, tirando, com exceção daqui da frente, né? Chega no Justino ali, no diácono Justino, que é o nosso coordenador, fala assim: eu quero ajudar na recepção, um domingo por mês. Você não vai ser diácono, não, vai cuidar das coisas, tudo não. Você vai cuidar de dar um abraço quando a pessoa chega, de cumprimentar essa pessoa, um domingo por mês, meia hora, depois você entra. Justino está ali, simpático, barba feita, para receber você. Todo esse pessoal bonito aqui, dá o nome ali e fala: eu quero ficar meia hora aqui, das 9h30 às 10h, uma vez por mês. Ah, vou perder o louvor? Ah, vou perder. Você vai ganhar, aleluia. Amém? Ah, eu não posso, não tenho cargo nenhum na igreja. Está aí. Se você fizer isso bem feito, o Espírito Santo vai no coração das pessoas. Ah, aqui tem alguma coisa diferente. Amém, amado? Não deixa esse meu apelo ficar no ar, não, viu? Porque eu costumo fazer apelo aqui, fica no ar. Fica no ar, né? Já não ficou, amém? Já não ficou, amém? Bom, vamos caminhar para o final aqui. Então, o paráclito, né? Conselheiro, João 14:16. Não sei se já tem esses textos aí. Certo? João 14:16. Lá em João 14 você vai ver isso sobre ele, o outro Consolador. João 14:26, João 15:26, João 16:7. Impressiona, se não sair lá, a citação já está sendo gravado, né? Romanos 8:26 diz que ele conhece nossas fraquezas.
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Conselheiro, a palavra paráclito é o outro conselheiro, é o que veio no lugar de Cristo, no lugar físico de Cristo. Você tem o Espírito Santo que habita em sua vida e que é o seu conselheiro, que é o seu intercessor. Mas se você não vai a Ele, pode ocorrer, de você não sentir isso. Bom, o Espírito Santo tem como pessoa, agora tem uma relação de coisas aqui, não é? O Espírito Santo tem como pessoa mente. Ele tem mente, sabia disso? Não é um vento só, não. Testemunho de Jeová dizem que o Espírito Santo é um vento só. Não, ele vem como vento, mas ele é uma pessoa. Ele tem mente, está lá o texto bíblico, né? Consegue chegar aí na mente? Eu estou correndo, falei, fiquem espertos, né? O João passou a bola ali, né, João? Eu falei, João, fica esperto que eu vou correr, né? Então, mente. O Espírito Santo tem mente. O Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo tem emoções. Então, mente é Romanos 8, 27. Vontade, 1 Coríntios 12, 11. Emoções, Efésios 4, 30. O Espírito Santo fala. João 15, 26. O Espírito Santo ora, ele intercede. Já falei esse texto aqui. Romanos 8, 26, 27. O Espírito Santo guia. João 16, 13. O Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2, 13. O Espírito Santo orienta. Romanos 8, 14. Ele pode tocar na sua mente, ele pode tocar na sua vontade, ele pode tocar nas suas emoções, ele pode tocar na sua fala, ele pode orar por você, ele pode te guiar ou orar com você, não é? Ele pode te ensinar, ele pode te orientar. Ele é uma pessoa da triunidade. Não é apenas uma influência. Conte com o Espírito Santo. Assim como você conta com a soberania de Deus, assim como você conta com o sacrifício de Cristo, conte com o Espírito Santo. A plenitude do tempo é a revelação. Nós estamos na plenitude do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é enchei-vos de tecnologia apenas, não é enchei-vos de informações apenas, não é enchei-vos de religiosidade apenas, não é enchei-vos de culto apenas. Enchei-vos do Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? Amém. Isso aí você tem que fazer. Você tem que fazer. É coisa que Deus não faz por você. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Né? Quem pede, recebe. Peça isso. Peça o poder do Espírito, peça a direção, enfim. Para terminar aqui, o que você pode fazer ao Espírito Santo? Clamar, buscar, mas tem a negativa também, que às vezes a gente não pensa nisso. Você pode mentir ao Espírito. Nós já vimos lá Atos 5:3, a questão de Ananias. Você pode entristecer o Espírito. Confira lá depois, Efésios 4:30. Entristecer o Espírito. Você pode insultar o Espírito. Hebreus 10:29. Você pode resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51. Você pode apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19. Só quero terminar aqui dizendo o seguinte: às vezes nós temos algumas palavras e alguns cânticos que diz assim: vem Espírito, faz de novo, né? Gosto muito disso aí. E ontem a gente estava aqui, Deus me deu uma revelação, né, sobre venha como fogo, queima como fogo, né?
Não existe isso, por exemplo, numa sessão em que se invoca espíritos, que é contra a palavra. Então, vamos invocar o espírito do tal e tal. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, o espírito vem, e que pela interpretação bíblica é demônios. São demônios que vêm, que podem vir até falar igualzinho o seu pai e sua mãe, que você está com saudade deles, né? Aí vão embora. Aí faz uma outra sessão, seja lá o que for, vamos invocar o espírito para vir. Seja lá o espírito da Umbanda, da Quimbanda ou da Mesa Branca. E depois eles vão embora. Biblicamente são demônios. Biblicamente são demônios. Não sou eu que estou falando. A Bíblia diz, né? Com o Espírito Santo não tem isso dele ir embora e voltar. Vamos clamar o Espírito Santo para vir. Não, o Espírito Santo está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas muitas vezes ele está entristecido, ele está apagado, ele está sendo insultado pelos nossos pecados, pelo nosso comodismo, pela nossa intransigência. Ele está sendo insultado pela nossa mente. Ele está sendo apagado, está lá naquele cantinho lá, habita em você. É como você recebe uma visita dentro de casa que você deixa na sala. E nunca você leva essa visita naquele quartinho da bagunça. Quem tem o quartinho da bagunça em casa, levante a mão. Muitos não quiseram se... né? O Sebastião não tem, eu sei que ele não tem, né? Ele não levantou a mão, certo? Mas nesse quartinho você não leva visitante, leva. Então é isso, naquele quartinho lá do nosso coração que só tem bagunça, na nossa vida que só tem bagunça, o Espírito Santo fica na sala. Aqui o problema é meu. Isso aqui é meu, vou mexer quando eu quiser. Tem coisa que está no quartinho da bagunça ou no armário secreto, com 7 chaves. Quem tem armário secreto em casa? Levanta a mão. Ih, estou piorando, né? Ali ninguém entra. Então, às vezes, nós fazemos isso com o Espírito Santo. Então, quando você fala Espírito vem, não é que o Espírito está longe, vai vir lá da Inglaterra para cá. Não, o Espírito está em nós, mas vem Espírito, queima. Vem Espírito, entra nesse quartinho. Vem Espírito Santo, remove. Vem Espírito Santo, tira o meu comodismo. Vem Espírito Santo e tira a minha falta de fé. Vem Espírito Santo e queima de novo, faz de novo, porque eu estou bem acomodado, bem conformado com o mundo, com as trevas, com tanta coisa. Vem Espírito Santo, faz de novo o que tu fizeste em Jerusalém, faz de novo em minha vida. Aleluia, aleluia. Não é invocar Espírito Santo para vir, ele já está com você. Agora você pode extingui-lo. Davi disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. E há um pecado contra o Espírito Santo quando você nega Cristo. Esse pecado é irreversível. Você nega Cristo, você não tem salvação. Pecar contra o Espírito Santo é pecar contra a chamada do Espírito, a convicção, o testificar do Espírito. Eu tenho minha religião, eu tenho minha convicção, e eu sei que a Bíblia está certa, mas é isso aqui que eu quero viver na minha vida. Você tranca a porta para o Espírito Santo. Você não tem eternidade com Deus. Não existe, desculpa, ou melhor, não existe perdão para pecar contra o Espírito. Quem peca contra o Espírito é aquele que morre sem admitir o toque do Espírito que revela a Bíblia, que revela Cristo no coração. Mas você não está aqui para isso, amém? Você está aqui para dizer: vem Espírito Santo, entra no meu quartinho obscuro, nos meus segredos, intercede nas minhas fraquezas. Vem Espírito Santo. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus, e depois estaremos participando da ceia, amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Pense sobre isso, tá? É uma palavra panorâmica. Domingo que vem, o pastor será usado por Deus, né? Para trazer mais o Espírito Santo e você, o Espírito Santo e eu.
Nessa semana ore por isso. Pegue esse projeto Ruminar, pega essa mensagem novamente, leia texto por texto. Você vai crescer nisso. Aleluia. Amém. Aqui. E depois nós vamos louvando a Deus. E você vai trazer